Aos discípulos, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta, e os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Na bela página de hoje, trazemos a reflexão de Emmanuel acerca dos discípulos modernos, demonstrando que as mesmas perseguições sofridas pelos cristãos à época da sua expansão pelos judeus e gregos também se verifica hoje pelos intelectuais e pelos sacerdotes de outras crenças que se colocam na posição de prioritários da palavra divina, como se exclusivamente tivessem obtido a mensagem do Cristo. Da mesma forma que Paulo disse aos Coríntios que pregava em nome do Cristo, considerado escândalo para os judeus e loucura para os gregos, Emmanuel reflete que, até hoje, essa loucura e esse escândalo ainda são objeto de acusação daqueles que não compreendem o trabalho do cristão moderno. As realidades de hoje ensinam às comunidades religiosas que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus
nas próprias ações de cada dia. Não basta expor os ensinamentos pela palavra, enquanto a conduta não corresponde a essas lições. Porque aquele que se fecha no território dos discursos sem trazer a atitude correspondente à elevação da palavra se expõe ao ridículo e à negação. Além disso, as filosofias utilitaristas ainda predominam no mundo há muitos séculos, e até hoje muitos cogitam de construir palácios do egoísmo através do magnetismo pessoal, dominando as massas, inclusive por meio da psicologia, a fim de explorá-las. Nesse quadro obscuro, Emmanuel ensina que o desenvolvimento intelectual da Terra envolve muitos aprendizes, que ao invés de expor a filosofia cristã pela renúncia e pela bondade, revelando nas suas obras isoladas a experiência de Jesus, preferem a pactuação com o mal. Segundo Emmanuel, os novos discípulos, então, vão surgindo, além do sacerdócio que conhecemos nas religiões tradicionais. Esses novos discípulos são irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espíritas cristãos encontram, então, muitas dificuldades e obstáculos numa sociedade em que a cultura está intoxicada pelas ideias comodistas. Disse ele ainda que Paulo de Tarso se referiu ao escândalo que as atitudes dos cristãos espalhavam entre os judeus e também à loucura apontada pelos gregos. E hoje, os mesmos indivíduos lutam contra a palavra do Cristo, negando o benefício da solidariedade e da fraternidade, prendendo-se à letra dos ensinamentos, sendo intelectuais vaidosos, buscando manter a mesma posição da época dos judeus e gregos no início da expansão cristã. O Mestre, então, trazendo o Verbo santificado pelas ações testemunhais, tem poucos seguidores nesse sentido, já que a grande maioria prega, estuda, frequenta os núcleos religiosos, mas deixa que a conduta seja dominada pelas paixões terrenas e pelas ideias comodistas dessas filosofias utilitaristas. O aprendiz fiel, porém, apesar das dificuldades, dos sarcasmos e dos conflitos, nunca se atemoriza. Sejamos, portanto, esses aprendizes que não temem o futuro nem as acusações, porque o comercialismo da avareza ficará com o escândalo, e a instrução envenenada terá como desequilíbrio inerentes a ela. Nós, porém, que estudamos a palavra do Cristo e principalmente buscamos praticá-las, seguiremos adiante, amando, servindo, exemplificando e educando com aquele que é o libertador imortal, Cristo Jesus. Que assim seja.